Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, vamos mostrar, descobrimos aqui em Propiá um grande projeto aqui do professor Telmo, né? Ele vai falar com a gente e vai explicar, né? É isso aí, Jota. E lembrando que nós temos o apoio aqui de Hamilton Cardoso, professor Edivan, Antônio Barbosa, Antônio Santos, José Ailton Nunes, Emanuele Francisco lá do Rio de Janeiro, Coroado e Gordo, Juarez e Relojoeiro lá em Aracaju, Oceano e Sueli, Germano e Helena, Carlos Barbosa, Adriano, James do Capeta, Evalda Rodrigues e André lá no Cabo Frio, né? Esses são os nossos apoiadores. Nós vamos mostrar aqui, gente, para você que é de Propiá, que está aí em São Paulo, um grande projeto maravilhoso aqui com o nosso professor Telmo. Telmo, né? É isso aí. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Primeiramente, bom dia, professor Telmo. Bom dia. Você vai mostrar um pouquinho aqui da sua cultura aqui? Aqui a gente mostra aqui um pouquinho. Natal, né? A gente armou esse pequeno presépio. Mostra aqui, Efraim. Falando da história das nossas raízes religiosas. E o presépio, é verdade, como né? a gente dá cursos bíblicos, aí é uma forma de já tratar da história bíblica a partir daqui. É o carro de boi. Agora vamos entrar no museu histórico, né? Isso. Vamos entrar aqui um pouquinho com o nosso professor Telmo. É o memorial. Memorial que chama aqui, né? Vamos mostrar aqui. Ele vai explicar aqui os detalhezinhos, né? Pode falar aí, professor Telmo. Bom dia a todos. Como eles já me identificaram, meu nome é Telmo Carlos, trabalho com... Sou professor do Polivalente, trabalho com língua portuguesa, inglesa e história. E já, apesar que história não estou ensinando agora. E tivemos a ideia de montar um pouco sobre a história de Propiá, né? Não está toda não, porque são quase 300 anos de história. Mas temos um pouco aqui. Pode entrar, Pode entrar. Aqui. Mostra aqui um pouquinho, ué. Temos aqui algumas... Lembrança de Propiá, né? Algumas páginas de um livro que é cheio de propaganda do Propiá antigo, né? Da Propiá antiga. Isso aí não existe mais nenhuma loja dessa aqui, dessa época. Aqui são propagandas de lojas antigas. Estou entendendo. Esse projeto é o projeto Ictus, mas ele tem dos braços desse projeto é o Memorial Cidade de Propiá, que é o nome do memorial, Cidade de Propiá. Temos aqui o quadro da Independência, que faz 200 anos, é uma réplica, foi comprado lá em São Paulo, no Museu do Ipiranga, e esse ano o Propiá faz 220 anos, que foi levado à categoria de vila, e também temos 100 anos da Semana de Arte Moderna, que mudou a história da cultura brasileira. Aqui temos a bandeira de Propiá, da cidade de Propiá, essa bandeira. O pano branco representa o arroz beneficiado. As estrelas representam os 5 municípios. As chaminés representam as chaminés de fábrica de Propiá, e tinha 9 chaminés de fábrica, ali só tem 2 como representação. A canoa, a bandeira geralmente ela tem 2 lados, e de um lado a canoa de toda sobe, e do outro a canoa de toda desce, representando o Rio São Francisco, o fluxo de navegação do rio no passado. E essa canoa de toda representa 2 canoas, a Marialva e a Canindé. A Marialva levava a procissão a imagem do Bom Jesus. No outro, o brasão ele é cortado em 3 partes. Olha. Primeiro as estrelas, que é os municípios, o céu noturno. Depois vem o céu de dia, com o rio e as chaminés. E por último vem a ponte, que é pegando o lado de Alagoas lá. E a ponte representa o futuro. Do lado de cá, embaixo, existe a fita de emancipação do dia 7 de fevereiro de 1812, que é o dia que Propiá se tornou vila. E temos os 2 lados, o arroz ainda natural. E em cima temos a coroa de princesa, que é o título da cidade Princesinha de São Francisco, que é feita observe que ela é feita de tijolos, representando a cerâmica, e as 5 torres que existem na bandeira representa o batalhão de polícia que se situa aqui em Propiá. Pode entrar um pouquinho mais, professor Telmo. O autor dessa bandeira foi seu Antônio Januário. Antônio Januário, cadê? Antônio Januário, a foto dele está meio... O autor dessa bandeira foi ele, e temos aqui toda a história que eu acabei de dizer, eu resumi.
Isso aqui também, né? Faz parte, né? Aqui não faz parte da história de Propriá em si, faz porque Propriá está conectada ao mundo. Mas aqui é uma coleção de pintura universal, da pintura universal, que em Propriá existem exemplares dessa pintura, mas que não foi nenhuma produzida E esse aqui, professor Telmo? Aqui é uma máquina de datilografia. Esse objeto foi doado pela Igreja Católica, por um dos padres da igreja, porque eles queriam manter a história e me doaram. E aqui representa, Propriá teve várias escolas de datilografia, sendo a mais famosa dela de Seu Ferreirinha, né? Ficava ali na Rua de Vitória. Hoje, com o advento da informática, as escolas de datilografia fecharam, tendo apenas agora só computação, né? Bora entrar um pouquinho aqui para dentro mais mostrar? Pronto, podemos. Podemos. Aqui é Fone Barbosa. Aqui é que é bonito mesmo, viu, hein? Nós temos o pilão, 2 pilão, Nós temos o aqui cesto. primeiro, a gente, como Propriá está no Nordeste, aqui é um painel de Seja Bem-vindo, aqui é o símbolo da Casa de Cultura, que é mantida pelo projeto, onde o museu está agregado. O arroz, o peixe e o caju são frutas, são alimentos símbolos. O arroz e o peixe representam o símbolo de Propriá, que aqui é produzido arroz e tem o peixe do rio. E o caju é a fruta típica, é a fruta símbolo do estado de Sergipe. Tá? Aqui, essa outra parte representa a literatura de cordel. Essa literatura, em Propriá, durante muitos anos, ela existia uma banca ali em frente à Caixa Econômica, que era exposta para a venda. Depois, a senhora que vendia essa literatura faleceu e acabou. Hoje, a gente encontra alguns exemplares à venda na Livraria Santa Clara. E aqui representa o Nordeste, né? O Nordeste brasileiro. Aqui há a questão das cabaças de água, a literatura em si e as pessoas, o modo de vida das pessoas. O pilão, que também é símbolo de Propriá, as moradias, o animal com meio de transporte. Aqui já muda um pouco o lema. Aqui são a arte barroca, a arte religiosa barroca, que é um tipo de Propriá. Propriá já foi, no passado, foi uma cidade barroca, e ela, ao longo dos anos, ela foi perdendo sua característica de arquitetura colonial e escultura, e hoje Propriá é uma cidade eclética, com tendências modernas, apesar de ter um passado histórico. Aqui são artes sacras, voltada para o barroco. Já aqui tem uma parte da arte evangélica, que é representando os objetos do tabernáculo. Faz favor aqui, rapidinho. Falar sobre o índio aqui, rapaz, que tem isso aqui, você não passou, tá, né? E fala... Do índio de Propriá, né? Purupial, né? Aqui existe o quê? A origem de Propriá. É um histórico que diz que a gente colocou aqui em volta um índio, mas não é muito confiável essa situação de... Assim, não há evidência, eu não encontrei, através das minhas pesquisas, eu não encontrei nenhuma evidência que aqui na cidade de Propriá, ou ali no morro, que é onde inicia a cidade, não houve digamos assim, aldeia indígena. Os escritos dizem que o território de Propriá hoje pertenceu ao cacique Pacatuba, mas aqui não tinha, nesse ambiente que a gente vive hoje, não tinha aldeia. Não tinha aldeia. O que acontece? Aqui a Propriá foi doada, né, a Pedro Abreu de Lima, pela sogra dele, e é o primeiro, diz que é o considerado fundador de Propriá, e Pedro Abreu, é por isso que existe o nome daquela avenida da Rua de Vitória. Mas não pertencia aos terrenos a Cristóvão de Barros, né, parece, né? Sim, Cristóvão de Barros, sim, que deixou com a viúva, e a viúva de Cristóvão de Barros deu ao genro, que era Pedro Abreu de Lima. E aí o que acontece? Há quem diga que Propriá começou no morro. E um detalhe, eu convido vocês... Mas o que é isso? Eita, pessoal. Eita, Bora aqui mostrar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo aqui. Sai daqui. É isso aí, pessoal. Aqui é direto. Aí. Desculpa. Aqui. Pode ser, eu quero mostrar para vocês. Aqui também, fala um pouquinho disso aqui. Não, mas antes a gente vai vir para cá. Vem aqui um pouquinho, aqui. Num tema. Do tema aí. Desculpem aí a interrupção. Aqui existe um mapa que foi idealizado pela Universidade Federal de Sergipe, um mapa de Sergipe. Mostrei tudo aí bonito. E a gente vai observar uma curiosidade que pouca gente sabe. Sim. Propriá é essa parte colorida todinha no passado aí.
Propriar não é. Olha, A propriar. parte azul ou marrom? Toda a parte marrom é lá. Pertencia a propriar Aí, aqui, né? tudo isso era propriar. Tudo isso, tá? Olha, ó, em 828, propriar perdeu a parte marrom. Tô entendendo. Em 1872, propriar perdeu a parte azul claro. Em 1928, propriar perdeu a parte vermelha, que foi a cidade de Amparo. Em 1953, propriar perdeu essa parte verde, que foi a cidade de Cedro e a cidade de São Francisco, hoje, né? E em 1964, propriar perdeu a parte azul escuro, e hoje as propriar são essa partezinha amarela. Só essa aqui que nós estamos vendo aqui, né? Só aqui, essa né? parte aí amarela. Essa Então, parte quer dizer, propriar houve perdeu, uma perda territorial total da cidade. E a gente vai observar que até Canindé de São Francisco Tô entendendo. era município de Propriar. E a gente vai observar, então, que pode ter havido aldeia aqui, mas não exatamente nesse território. Pode ser ao longo, como Porto da Folha era território de Propriar, pode ser que Porto da Folha tenha sido essa aldeia. Professor, tenha sido fazer lá. uma pergunta ao senhor. Brejo Grande também pertencia a Propriar? Não, não. Não, né? Olha, veja só, a gente vê aqui, olha. Ele vai começar aqui no Rio Mussuípe, Riacho Mussuípe. Certo. Ele começa aqui, ó, quando ele pega São Francisco, Muribeca, aquelas cidades aqui, aí já pega. Japoatã não pertenceu. Neópolis, por uma época, pertenceu, mas nessa época não, mas nunca chegou a Brejo Grande. Propriar já chegou, foi assim, Propriar era dependente de Neópolis. Aí o que aconteceu? Só que Propriar cresceu assustadoramente. Aí virou ao contrário, depois Neópolis virou o interior de Propriar. E aí depois Neópolis obteve a independência. Neópolis era conhecida aqui em Vila Nova, né? Vila parece? Nova de São Vila Nova, Francisco Vila Nova de era. São Francisco, é verdade. Aí a gente tá vendo aqui, aí voltando aqui para o tema, voltando aqui o arroz, aqui falando do arroz da cidade, que é ainda eu botei aqui Isso aqui outra também, né? estrutura, Aqui vai falar do arroz, como eu botei aqui um exemplo dele in natura e ele em casca. O peixe representando... E o pilão, né? Aí vem o pilão, que foi muito usado, não só em Propriar, mas em toda essa região. Aqui são materiais, aqui ainda falando da água. Da cabaça, né? Aqui, por exemplo, aqui era meu pai que usava para levar para a roça. Ah, Foi de meu cabaça. pai. E aqui ela é feita de cerâmica e as pessoas levam, como não tinha as garrafas térmicas, usavam muito, né? Aqui a bacia, que dava a roupa que as mulheres usavam muito para levar a bacia para o rio. Aqui eram os cestos, que eram as primeiras bacias que a pessoa usava para usar no dia a dia. E o pilão, como eu disse, ele servia para pilar o arroz, né? É aqui verdade. representar, eu lembro que a minha mãe pisava. Duas verdade. mulheres pegavam, Uma do lado de outra. Era um lautucar, né? Era, batia Pisando, né? enquanto uma batia Não é outra. mão de pilão, não lembro como é que é. Isso aí o que acontece? É verdade. Perdeu o uso devido às fábricas, né? Fábrica, né? E aqui? Sim, agora aqui para realidade é mais decorativo, mas eu aproveito para falar da importância do rio com as embarcações. Né? Aqui tem as esculturas, pescadores, lavadeiras, pessoas buscando água, aves que podem estar nas lagoas em volta do rio, são referência. Agora, Vamos encerrar um pouquinho aqui esse vídeo para depois a gente continuar de novo, tá entendendo? certo. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui esse primeiro tema, né? E depois nós vamos continuar com o segundo tema sobre o projeto, o nome do projeto, Projeto Ictus. Isso, né? Ictus. Então, Deus abençoe a todos e já foi.